Agora a respeito dos nematóides. Os nematóides eles eram classificados antes como filo Nemateumintes, ou como muitas pessoas falam, né, Nemateumintes. Essa nomenclatura ela caiu já faz algum tempo. Hoje em dia a maioria dos autores acaba usando filo Nematoda ou até mesmo Nemata. O que quer dizer isso? Nematoda quer dizer fio, em forma de fio. Então, esses aqui são os vermes de corpo cilíndrico, certo? Como é que são as características gerais desse grupo? Então, é um grupo que tem cerca de 25 mil espécies descritas, mas muitos cientistas acreditam que esse número de espécies viventes, né, seja cerca de 500 mil, ou seja, tem muita coisa que a gente ainda não conhece a respeito dos nematóides. Falando da questão do embrionário, né, do desenvolvimento embrionário, assim como as planárias, eles são protostômios, quer dizer que a boca é originada primeiro. E, haha, aqui aparece um sistema digestório completo. Então, esses animais, eles têm anos, mas mesmo assim, é a boca que é formada primeiro. Além disso, se vocês lembrarem, eu comentei com vocês que no caso dos plateumintos, né, da planária lá, eles são triblásticos, e a partir dali, então, todos os animais vão ser triblásticos, e no caso das planárias, dos plateumintos, eles são acelomados, eles não têm uma cavidade preenchida por líquido. Nesse caso aqui, eles são pseudocelomados, eles têm um celoma falso. O que quer dizer isso? Eles possuem uma cavidade preenchida por líquido, mas não é completamente revestida pela mesoderme. Para ser considerado um celoma verdadeiro, ela tem que ser revestida completamente pela mesoderme, tá? Então, lembrando que eles são os vermes de corpos cilíndricos e vai existir muitos animais que são de vida livre e outros que são parasitas, certo? A gente vai comentar um pouquinho a respeito dos que são parasitas para o ser humano. Só as espécies principais mesmo, tá? Esses animais, eles são dioicos. Eles fazem fecundação cruzada, a fêmea ela acaba depositando ovos e dos ovos nascem juvenis que vão sofrendo mudas até chegar à fase adulta, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês dois tipos básicos que a gente tem de nematóide parasita, que aqui tem, por exemplo, no caso é o Ancylostoma duodenale, que é responsável pelo amarelão, ele acaba possuindo essas placas aqui na boca. Aqui então é uma fotomicrografia de varredura e aqui é uma fotomicrografia de luz mesmo, tá? Então aqui é um pedaço do intestino, foi feito um corte do intestino e aqui está o parasita, tá? Então aqui é a boca dele causando uma lesão aqui no intestino, certo? Já esse aqui, ele possui um estilete, como se fosse uma agulhinha que serve para perfurar células vegetais. Então esse aqui é um parasita de plantas, certo? Vamos ver um pouquinho a respeito da estrutura desses animais. Então percebam aqui, a boca, aí eles já têm o intestino certinho, completo, tem o ânus aqui no final, tá? E olha só, aqui eles possuem uma cavidade, percebam? Essa região em branco aqui, ela é toda preenchida por um líquido, tá bom? Então, essa é a estrutura corporal de um nematóide. Aquela questão lá de sistema nervoso centralizado, ganglionário, ela permanece, tudo bonitinho, tudo normal. Agora, falando um pouquinho a respeito dos animais que são parasitas, certo? Então, nós vamos ter aqui nematóides que são parasitas de plantas, como eu comentei com vocês, e aí eles causam doenças em plantas e reduz bastante a produção. Isso aqui é muito interessante. Tem muitos nematóides que são parasitas de insetos. E aí eles podem ser usados até para controlar pragas na agricultura. Tá? Então eles causam doença no inseto e acabam matando o inseto que é praga na agricultura.
E aí é aquela questão que eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais, que é as doenças, então, os que são parasitas em seres humanos e outros vertebrados. Vamos falar um pouquinho então aqui. A próxima imagem, ela é bem forte, tá? Então, falando a respeito das parasitoses no ser humano. Aqui eu coloquei para vocês a parasitose do Ascaris lumbricoides. Então aqui você tem um monte de lombriga saindo pelo ânus de uma pessoa. Esse aqui é um caso extremo na realidade, né? Tem que ter muito parasita para isso chegar a acontecer. Mas às vezes é até interessante mostrar esse tipo de imagem exatamente para chocar, né? Então, no caso aqui do Ascaris, no caso o Ascaris lumbricoides, que é o causador da ancilostomose, mentira, não é ancilostomose, né? Ascaridíase, que é a bicha, a famosa bicha. Então, como é que se pega? Principalmente por falta de higiene. É quando você acaba ingerindo ovos, e desses ovos vai acabar formando o adulto no sistema digestório do ser humano, certo? A fêmea ela chega a produzir até 200 mil ovos por dia. É muita coisa. E aí esses ovos eles saem nas fezes. E aí, se não limpar a mão direito depois de fazer o número 2, né? Pode ser que fique embaixo da unha os ovos e acabe levando para a boca, tá? Ou então, claro, come alimentos contaminados, coisas assim. Mas essa é uma parasitose que é muito fácil acontecer a reinfecção, a autorreinfecção. Quando acaba pegando, digamos assim, das próprias fezes, a pessoa acaba comendo os ovos. Certo? Então, normalmente isso é por falta de higiene, é por realmente acabar não limpando muito bem, quando depois que faz o número 2, e acaba colocando a mão na boca, certo? Aí eu coloquei outro aqui para vocês, que é a Wuchereria bancroft, ou como algumas outras pessoas chamam, a Wuchereria bancroft. Essa aqui não é uma parasitose muito comum aqui no Brasil, mas ela é bem mais comum na África. Ela também é chamada de filariose ou elefantíase, certo? Nesse caso, ela é transmitida pela picada de um mosquito, do mosquito Culex. O que acontece? Os indivíduos eles vivem no sistema linfático do indivíduo e aí como o sistema linfático ele faz a drenagem do líquido que tem nos tecidos de volta para o sangue e esses parasitas eles ficam ali, acaba impedindo esse retorno do líquido para o sangue. E a região, então, ela acaba ficando inchada e a pele ela vai ficando com um aspecto de pele de elefante. Então, por isso que o nome é elefantíase. Aqui, no caso, a gente tem um exemplo que não é nem muito avançado, né? Que não está nem muito inchado. Agora, nesse caso aqui, é uma doença que levou anos e anos e anos e anos e anos para chegar nesse ponto, certo? Aí vamos falar um pouquinho também, bem rapidamente, a respeito da doença do amarelão, que é o ancilóstoma, tá? Então, não é só o ancilóstoma que acaba dando essa doença, mas pra gente aqui ele é o principal. É aquele que eu mostrei para vocês as placas, né, que funcionam como dentes ali. E nesse caso, os juvenis eles acabam penetrando pela pele do indivíduo, mas não na água, tá, gente? Esse aqui é um nematóide de solo. Então, a larva ela penetra aqui, ela acaba fazendo um buraquinho, ela penetra na pele e vai acabar então se transformando no adulto lá no intestino. E aí então ele fica se alimentando do sangue ali do intestino e acaba ficando com amarelão, né? Então como ele acaba perdendo muito sangue, ele fica com amarelão, tá? E aí algo que é bem interessante é a questão do bicho geográfico, também conhecido como larva migrans. Nesse caso aqui, o bicho geográfico ele é causado por um ancilóstoma também, só que pelo ancilóstoma do cachorro. O que acontece? Tem as fezes do cachorro num local inadequado, né? Aí do ovo eclode o juvenil, e o juvenil ele vai entrar na pele do ser humano, só que ele não consegue chegar na corrente sanguínea para ir para o intestino. Então ela fica só tentando, ela fica fazendo um caminho aqui na pele, e aí por isso é que acaba sendo chamado então